O sábado é algo do Antigo Testamento. O sábado é algo da antiga aliança. O sábado foi dado apenas para os judeus. Jesus transgrediu o sábado. O sábado é para os fundamentalistas. Quem vive debaixo da graça não precisa viver debaixo da lei. Entre outras coisas, é o que dizem os críticos dos adventistas do sétimo dia quando o tema é o sábado, o dia santificado, abençoado e separado por Deus. Vamos ver o que alguns eruditos na palavra de Deus têm a dizer sobre esse assunto. Preste atenção. Você pode dizer o que você quiser dos adventistas. Eles querem apenas uma coisa: ser obedientes à palavra de Deus. Só isso. É só isso. Ah, isso é coisa do Antigo Testamento. Ah, isso já passou. Isso você não pode provar biblicamente. Você tem que fazer um malabarismo para chegar nesse ponto. Mas biblicamente não. Eu até escrevi um dia desses num artigo que vai sair meu aí na revista Ministério, uma coisa: a hermenêutica da conveniência. Todo mundo que diz assim, o Antigo Testamento já passou e esse negócio de sábado é do Antigo Testamento. Essa galera todinha que recebe dízimo nas igrejas, não tem um texto no Novo Testamento para fundamentar isso. Aí vai onde? No Velho Testamento. Ah, tá, então na hora de pegar o dinheiro eu vou no Antigo Testamento. E na hora do sábado não. O sábado é uma sombra. Colossenses 2,16 não ensina a abolição do sábado por alguns motivos. Paulo não poderia ir contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse em Mateus 5:17-19 que ele não veio abolir a lei. Paulo não poderia ir contra ele mesmo, porque ele mesmo disse em Romanos 3,31 que mesmo sendo justificados unicamente pela fé em Cristo, a lei não é anulada pela fé, nesse caso a lei de Moisés. Na carta aos Colossenses, Paulo está lidando com algumas heresias na igreja de Colossos. Encontramos em Colossenses 2,18 culto aos anjos e em Colossenses 2:20-23 rigor ascético. Paulo está condenando a observância do sábado e de festas religiosas no contexto herético de Colossos. E considerando que o sábado e as festas nunca foram heresias, não podemos dizer que Paulo está abolindo o sábado junto com as heresias condenadas por ele em Colossenses 2. O sábado é coisa do passado. Realmente muitas pessoas pensam assim. Um dos motivos é que as pessoas não param para analisar que o sábado, por ter sido dado no Jardim do Éden antes de existir o pecado, isso mostra que ele é um princípio e não um costume cultural. Em Gênesis 2:2 e 3 aprendemos que Deus abençoou e santificou o sábado. E não adianta a alegação de que Gênesis não diz que o sétimo dia é o sábado, porque em Êxodo 28:11, no Decálogo, é dito que o nome do sétimo dia é sábado. Isso é indiscutível no texto bíblico. Então, por ter sido criado no Éden antes de um mundo de pecado e por fazer parte do Decálogo, o sábado é um princípio de ordem moral. E nós sabemos que todo princípio de ordem moral, ele é universal e é eterno. Portanto, o sábado vale para os nossos dias e vamos observá-lo, inclusive, na nova terra. Jesus guardou ou não o sábado? Muito boa pergunta. Vou ler para você Hebreus 7:26 para começarmos. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Se Cristo não tivesse guardado o sábado, ele não poderia ser chamado de nosso sacerdote, santo, inculpável e sem mácula, porque Cristo teria transgredido o quarto mandamento da lei de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 20, versos 8-11. Quando João 5,18 diz que Cristo violava o sábado, ele violava na compreensão fanática dos fariseus. Mas Cristo não era um transgressor da lei, do contrário, ele não seria santo, inculpável e sem mácula. Lembre-se também de Lucas 4,16. Ali é dito que Cristo, segundo o seu costume, ele estava aos sábados na sinagoga e não, por exemplo, na carpintaria. E não era para agradar aos judeus, até porque Cristo, em alguns momentos, os desagradou bastante. Eu, por exemplo, eu não aceito guardar o domingo, porque a Bíblia fala qual que é o dia de guarda, que é o sábado. Entendi. Então, na minha compreensão, eu, Rodrigo, gente, não estou sendo
Falando juízo, todo mundo tem que seguir. todo mundo tem que seguir. Eu, Rodrigo, entendo assim. Se eu começar a guardar o domingo como mandamento de Deus, eu estou indo contra o dia do sábado que está no mandamento. E o domingo tem uma origem pagã, Que é? que é justamente o Deus Sol, o Mitras. O Mitras Quando com trocou o Constantino. calendário. Quando trocou o calendário. Tá. Você entendeu? E o livro de Daniel falou que o anticristo é trocar os tempos e a lei. É Sunday, né? Sunday, dia é do o dia sol. do sol, é verdade. Você tá entendendo? E aí, então, eu, Rodrigo, não aceito. Não, agora eu vou guardar o domingo no lugar do sábado, porque é mais conveniente. Eu não vou fazer isso. O apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, que escreveu um terço do Novo Testamento, se converteu 3 anos depois da morte de Cristo e morreu no ano 67. E você não tem Paulo ensinando o domingo. Você tem Paulo ensinando o sábado. Se você pegar a sua Bíblia em Atos 16, 2, 18, 4, você vai ver que, 17, 2, 18, 4, você vai ver que Paulo guardava o sábado. E veja, você tem um exemplo claro na Bíblia de Maria guardando o sábado. As mulheres piedosas que seguiam a Cristo guardando o sábado. O próprio Jesus que guardou o sábado. Então o sábado, ele aparece na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver lá em Apocalipse 1, versículo 10, João teve a visão, a primeira visão dele foi dada no dia do Senhor. E o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Então do Gênesis ao Apocalipse se ensina o sábado. Olá, querido. Quero começar a meditação de hoje lendo Gênesis 1:31. Diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Depois vem o capítulo 2, onde encontramos o estabelecimento do sábado como um dia de descanso, um dia abençoado e um dia santo. Santo, abençoado e um dia de repouso, não por iniciativa humana, mas porque Deus o estabeleceu assim. O texto bíblico diz que o sábado Deus descansou. Evidentemente, Deus não estava cansado. Deus é Deus, Deus não se cansa nem se fatiga. Portanto, a pergunta necessariamente é a seguinte: por que Deus descansou se ele não estava cansado? Evidentemente, ele queria não somente deixar um dia para o ser humano parar de todas as suas atividades e descansar. Deus, embora ele se preocupa com nossa saúde, com nosso corpo, com o nosso estado físico, Deus não estava preocupado somente com isso. Acontece que o relato da criação termina com o estabelecimento do sábado como dia de repouso. Quer dizer, na sexta-feira à tarde Deus viu tudo aquilo que tinha criado. Era maravilhoso, era perfeito, era bom. Tudo, em seus mínimos detalhes, estava muito bom. Então Deus descansou o sábado e agora o sábado se levantou como um monumento da criação. Por que o inimigo odeia tanto o sábado? Por que ele quer tirar da mente dos homens o sábado como um dia especial? Porque quando o inimigo destrói o sábado, em realidade está destruindo os fundamentos da criação e do Deus Criador. Cada semana, quando você para nas suas atividades e volta os olhos para Deus, está dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Mas, quando você se esquece do sábado, em realidade não está se esquecendo apenas de um dia, está se esquecendo do Criador que fez os céus e a terra. Em nossos dias, encontramos pessoas por todos os lados que acreditam em muitas teorias com relação à criação. A teoria da evolução, que o mundo foi assim, foi estabelecido assim, foi criado assim. Mas cada vez mais e mais o ser humano está tentando tirar a Deus do cenário maravilhoso da criação. Quem está por trás disso? Sem dúvida nenhuma, o inimigo de Deus. Tem uma coisa mais interessante.
A obra da criação estava maravilhosa, perfeita, feita, boa em grande maneira. Aí veio o diabo e, como um garoto malcriado num quadro de tinta fresca, meteu a mão e bagunçou todo o cenário da criação. Onde não havia dor, ele colocou dor. Onde não havia morte, ele colocou morte. Quer dizer, desfigurou a obra da criação. Então Jesus Cristo veio a este mundo para quê? Não somente para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados, mas para restaurar a obra da criação. E uma sexta-feira à tarde, desde a cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo viu não agora sua obra da criação, sino sua obra de redenção. E a obra estava muito boa, perfeita. E desde a cruz ele exclamou: consumado está. Está terminada minha obra de restauração. E o sábado, conforme ao mandamento, o Senhor Jesus Cristo descansou. E agora o sábado se levanta como um monumento da redenção. Volto a perguntar, por que o inimigo odeia tanto o sábado? Por que ele quer tirar o sábado da mente dos seres humanos? Porque quando tira o sábado está tirando o monumento da criação e o monumento da redenção. Sem criação e sem redenção, então o ser humano fica completamente perdido neste mundo, sem saber de onde vem e sem saber para onde vai. O que mais me impressiona é que quando vamos a Apocalipse 14, 6 ao 12, encontramos a Deus levantando um remanescente, um povo com uma missão, para proclamar o Evangelho eterno, o Evangelho eterno. E no centro desse Evangelho diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora de seu juízo chegou. E adorai aquele que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Quer dizer, a última mensagem da igreja para o mundo terá que enaltecer o Evangelho e terá que enaltecer o Deus Criador como estabelecedor da criação e do sábado. Agora, quando o diabo tira da mente dos homens o sábado, está anulando a mensagem última que Deus tem preparada para este povo. Está anulando o Evangelho, porque não tem monumento da redenção, e está anulando a criação, o Deus Criador, porque não tem mais um monumento da criação. Cada sábado, quando você para com suas atividades, está reconhecendo: Senhor, minha vida não é minha vida é tua. Eu me devo por inteiro a ti. O tempo não é meu, o tempo é teu. É por isso que eu paro nas minhas atividades agora e te devolvo o sábado para ser um dia de especial comunhão contigo, ó Senhor Criador dos céus e da terra. Experimente guardar o sábado. Experimente ser fiel no sábado, especialmente nos extremos do sábado. Receba o sábado na sexta-feira ao pôr do sol com alegria. Despeça o sábado com alegria e entre numa nova semana. Se você receber as bênçãos sabáticas, estará pronto para enfrentar uma semana de atividades, de lutas, de dificuldades, mas fará tudo isso com a certeza de que não está sozinho. O Senhor Jesus Cristo estará com você ao longo de toda a nova semana. Que Deus te abençoe.